Então, Monique, nós vamos falar da Lei 14.064, dos antecedentes da lei, depois da lei e suas consequências, mas antes eu vou pedir para você se apresentar, por favor. Eu sou promotora de justiça em Minas Gerais há 7 anos aproximadamente. Também fui promotora de justiça no estado do Mato Grosso. Sou natural de Presidente Venceslau, São Paulo. Nessa jornada, após ingressar no Ministério Público, eu fiz mestrado na Universidade de Lisboa, em Direito Ambiental, com o aprofundamento na área do direito animal, especificamente na questão da responsabilidade civil. Então, é uma matéria que, de fato, eu gosto, tenho bastante apego para abordagem. Legal. Você escreveu sobre isso, né? Escrevi, né, a minha tese de mestrado virou um livro, que Você agora tem um livro aí? para mostrar. Vamos lá. Chama Dano Animal. Joia. Pela editora? Lumen Iuris. Lumen Iuris, que legal. Joia. E nesse livro você já trata dos antecedentes que deram origem a esta lei que nós vamos bater papo hoje ou não? Não, na verdade o livro foi publicado agora em junho desse ano, então ainda não tinha ocorrido, na época a lei ainda estava em tramitação no Senado, e ele tem a vertente mais para responsabilidade civil. É óbvio que num aspecto mais amplo do princípio da responsabilização há uma abordagem penal, principalmente do ponto de vista do bem jurídico, mas sem análise mais detida com relação aos crimes praticados contra os animais. Legal. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou desativar os comentários, desativei, e nós vamos bater um papo. Eu vou pedir para a galera ficar acionando o coraçãozinho aí, porque aí eu vejo que não travou, mostra que a nossa live está viva, literalmente. Monique, antes de falar da Lei 14.064, eu queria que você comentasse os antecedentes dessa lei. Quais os grandes acontecimentos que geraram essa discussão, esse amadurecimento do tema no Congresso Nacional, culminando com a lei? Você ontem disse, eu aqui apenas lembro hoje, que esse recrudescimento na resposta estatal no que diz respeito à crueldade de animais já existe no projeto do Código Penal no Senado. É que esse projeto emperrou, né? Está lá desde 2012 e dizem alguns que não vai sair. Ficou incubado e ficará incubado por muito tempo. Então, se você pudesse me falar os antecedentes, os fatos mais importantes que acabaram gerando esse debate no âmbito legislativo. Rogério, já tem um certo tempo, eu diria alguns anos, que a prática de crueldade contra os animais, o crime de maus tratos, ele tem gerado muita repulsa social. Então, por vezes, quando ocorre algum fato que toma a mídia, ele gera muita repulsa. E a gente vislumbra que há uma desconexão entre o valor que a sociedade hoje dá para o bem-estar dos animais, para a proteção dos animais, e a valoração que foi feita no artigo 32 caput da Lei dos Crimes Ambientais. Porque a pena é uma pena, um crime de menor potencial ofensivo. Então, um exemplo um pouco mais distante foi um caso que ocorreu em Goiás, uma violência contra o Yorkshire, né, gerou muita repercussão, inclusive teve condenação no âmbito de dano moral coletivo. Mas, no ponto mais próximo, o fato que gerou a propositura desse novo projeto de lei foi um evento que ocorreu dentro do estabelecimento do Carrefour, em que um animal chamado Manchinha foi morto a pauladas. Esse evento também gerou muita repercussão social e, com isso, o deputado federal Fred Costa, e esse evento, inclusive, está relatado na justificativa da apresentação do projeto de lei. Então, à época, no começo do ano de 2019, ele entrou com esse projeto de lei que tinha como objetivo aumentar a pena do crime de maus tratos para todos os animais nos patamares de 1 a 4 anos. Então, de forma... Então, às vezes eu acabo cortando, peço desculpas, viu, Monique? Tem um delay. Já estou avisando o pessoal que eu não estou dando uma de Faustão, não estou querendo aqui cortar, porque eu às vezes escolho algumas coisas que você fala que acho muito importante a gente ressaltar. Então, quando esse projeto começou, ele começou pensando numa tutela geral, buscando criminalizar, pelo menos recrudescer a resposta estatal no que diz respeito aos maus tratos de animais, em sentido amplo. Perfeito. E a pena de 1 a 4 anos. Então, vamos lá.
Se eu falava em maus tratos de animais, por que depois nós restringimos para cães e gatos? E quando você fala que a pena era de 1 a 4 anos, por que no projeto aprovado e que virou lei, a pena passou de 2 a 5? Isso passou para 2 a 5. Então, você já mencionou os dois fatos principais que ocorreram durante o trâmite legislativo. Então, a gente teve uma mudança no objeto, então foi restringido aí só para cão e gato, e também tivemos um aumento da pena. E esses dois aspectos, eles decorrem, em primeiro lugar, com relação à restrição para cães e gatos, existem dois fenômenos. Um primeiro, que é o que a gente chama de especismo afetivo. Isso está ligado com a área do direito animal. O direito animal, ele tem como pressuposto o princípio da senciência. Então, ele nasceu do reconhecimento de que os animais são seres sencientes. E daí advém uma noção de dignidade própria para os animais. Só que o que acontece? Na prática, a ampla maioria das pessoas, elas conseguem... esse tratamento minimamente digno é direcionado apenas para cães e gatos, que são os animais de companhia. Então, isso é uma vertente crítica chamada de especismo afetivo. Em Portugal, por exemplo, a criminalização do maus-tratos é direcionada só a animais de companhia. Só que lá, ao invés de falar cão e gato, há um conceito legal do que seria animal de companhia, que é aquele previsto no lar, destinado a ter afeto, né, para formar aquele conceito de família multiespécie. Então, esse foi o aspecto, no sentido, primeiro, que direcionou essa maior proteção. E segundo, na verdade, foi uma barreira no âmbito da tramitação, em que se vislumbrou que a aprovação para todos os animais seria inviável, por conta da formação do Congresso Nacional, dos outros interesses econômicos, principalmente do agronegócio. Então, a única viabilidade política para a aprovação dessa lei seria o direcionamento para essa espécie, para cães e gatos. Então, esse é um primeiro ponto que gerou essa restrição. Então, deixa eu fazer uma observação antes de você ir para o ponto do preceito secundário. Então, como é que ficou hoje com a Lei 14.064? Maus tratos a animais configura o crime do artigo 32 da Lei dos Crimes Ambientais, que pune com detenção de 3 meses a 1 ano, ou seja, uma infração penal de menor potencial ofensivo, o comportamento, praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos, domesticados, nativos ou exóticos. Então, maus tratos a animais em sentido amplo, artigo 32, pena de detenção de 3 meses a 1 ano, repito, insisto, infração de menor potencial ofensivo. Se o objeto material dos maus tratos, e quando eu falo em objeto material, não estou aqui afirmando que os animais são objetos. Quando eu falo objeto material no direito penal, eu estou falando de pessoas, coisas sobre as quais recai a conduta criminosa. Se o animal maltratado for cão e gato, aí configura o artigo 32, parágrafo 1º, letra A. A pena é de 2 a 5 anos quando o objeto material for cão ou gato. Correto? Correto. Nesse caso, a vítima também, eles vão ser objeto material, mas também, no caso, são vítimas do delito. Então, a gente vê aí, a gente passou de um projeto inicial que ia aumentar a pena base para a criação de uma qualificadora, né, com uma mudança muito brusca da pena. Né? Então, é um aumento muito significativo. E tem uma outra mudança, Monique. Você está falando que a vítima é o próprio cão ou gato. Então, você está trazendo o animal para o campo das vítimas, quando nós sabemos que a doutrina tradicional trabalha que as vítimas acabam sendo ou o dono ou a coletividade, já que os animais não são sujeitos de direito penal. Você está aqui sugerindo uma revisitação nesse assunto? Exatamente, né? Isso vai ser uma evolução, na minha concepção, isso terá que ser uma evolução do tratamento para alinhar o direito penal ao direito animal. Porque o STF já falou que os animais, eles têm uma noção de dignidade, embora seja uma dignidade própria, que decorre do pressuposto da senciência. Se os animais são sujeitos de direito, obviamente eles são, nesse caso, como vítimas.
Tanto que há, inclusive, a previsão aí da perda da guarda também, que é um mecanismo, inclusive, de proteção a mais do bem jurídico penal. Nesse caso, a vida, a dignidade e o bem-estar dos animais, no caso específico aí dos cães e gatos, no caso da qualificadora. Isso vai de encontro, Rogério, ao conceito de família multiespécie. Então, hoje a gente já tem um forte posicionamento nos tribunais, que é oriundo de demandas de dissolução de sociedade conjugal, em que há uma disputa pela guarda do animal de estimação. E os tribunais têm feito a aplicação analógica das regras de guarda referente aos filhos menores. Né? Então, eles consideram o interesse inclusive, dos animais de companhia para ver quem tem maiores condições de cuidar. Eu já falo até no princípio do melhor interesse canino. Então, isso tudo está ligado com a ideia de que os animais eles não são coisas, eles são sujeitos de direitos a partir de uma leitura constitucional. E especificamente para cão e gato, neste caso, há que se reconhecer que eles são sujeitos passivos do delito, eles são vítimas, na verdade. Entendi. Vamos para a pena. A pena, no projeto, estava arquitetada 1 a 4 anos. Essa pena, na lei 14.064, ela aparece, ela foi majorada, agora a pena aprovada no Congresso e que está na lei, 2 a 5 anos. Você gostou da mudança? Você preferia 1 a 4? Você gostou da mudança, agora 2 a 5? Do ponto de vista da suficiência da tutela penal, obviamente, para cão e gato, a gente tem hoje um princípio da suficiência. O direito penal hoje está tutelando adequadamente a dignidade desses animais. O que eu acho que deve prevalecer é a crítica em relação à discrepância em relação às demais espécies. Mas é verdade que esse aumento ocorreu durante a tramitação. O projeto inicial, o slogan do projeto é cadeia para maus tratos. Tanto que, além de prever a pena de 2 a 5 anos, a pena é de reclusão. Então, o objetivo aí foi permitir que fosse imputada uma pena privativa de liberdade. Então, e aí vem um ponto já interessante que eu acho que tem toda a relevância no âmbito das medidas despenalizadoras. O Congresso Nacional, ele buscou, com essas penas, evitar a imposição de medidas despenalizadoras. Por isso que a pena subiu de 1 para 2 anos, para evitar o cabimento da suspensão condicional do processo. E a pena subiu de 4 para 5 anos para evitar que a autoridade policial pudesse ir arbitrar a fiança e para permitir, como regra, em tese, o cabimento de pena de prisão preventiva também. Então, isso tudo foi feito para adequar as penas ao escopo original do projeto, que era uma maior punição, inclusive com pena privativa de liberdade para casos de maus tratos. Show. Então, vamos lá. A pena no projeto era de 1 a 4 anos. Lembrando que maus tratos a animais, em geral, a pena é de 3 meses a 1 ano, infração de menor potencial ofensivo. No caso de vítimas, usando aqui a expressão da Monique, cães e gatos, a pena no projeto era de 1 a 4 anos. Então, o projeto, quando ele nasce no Congresso, desde logo ele já repudiou a etiqueta infração penal de menor potencial ofensivo. Já repudiou. Falou, certamente não é competência do GCRIM, não admite transação penal. Mas quando a pena ela vem como sendo detenção de 1 a 4 anos, como estava no projeto, ela vem impregnada de algumas consequências. Por exemplo, detenção, bem alertou a Monique, detenção, o condenado só poderia ter como regime inicial de cumprimento de pena o aberto e o semiaberto. Jamais o fechado, como regime inicial. Quando o legislador troca detenção para reclusão, ele já está admitindo os 3 regimes: fechado, semiaberto e aberto. A pena mínima era de 1 ano, agora a pena mínima é de 2 anos. Com isso, o legislador espancou a possibilidade de suspensão condicional do processo, benefício previsto no artigo 89 da Lei 9.099/95. Quando ele aumenta a pena máxima de 4 para 5 anos, ele já não admite o arbitramento de fiança pela autoridade policial, precisa do juiz, e ele permite prisão preventiva, inclusive para o primário, já que o artigo 313, inciso 1 do CPP, não admite a preventiva originária, né, para o primário, quando o crime tem pena máxima não superior a 4 anos. Agora vai ser possível. Feito este resumo,
te pergunto, Monique, agora é o nosso tema. E o acordo de não persecução penal? Porque, em tese, alguns já não encontram incompatibilidade deste tipo penal com o ANPP. A incompatibilidade é evidente com a Lei 9.099/95, não cabe transação penal, não cabe suspensão do processo, mas e o ANPP? Vamos só lembrar, Monique, que o ANPP é a mais nova medida despenalizadora no nosso ordenamento, já tinha nascido com a resolução 181 do CNMP, aí vem o pacote anticrime e coloca no artigo 28A do CPP. O ANPP é o Acordo de Não Persecução Penal, um instrumento de justiça consensual onde o Ministério Público vai fazer o acordo com o investigado devidamente assistido para que, devidamente cumpridas as condições, não haja denúncia e sim extinção da punibilidade. O artigo 28A, em resumo, Monique, diz que cabe o ANPP quando o crime tem pena mínima inferior a 4 anos, é cometido sem violência ou grave ameaça. E o acordo, naquele caso, ele parece suficiente para reprovação e prevenção do crime, sendo imprescindível a confissão do investigado. Bom, eu resumi o ANPP para quem está nos assistindo entender o nosso debate agora. Falei que o ANPP precisa de pena mínima inferior a 4 anos, precisa de crime cometido sem violência ou grave ameaça e que o investigado confesse. Você acha que este crime que nós estamos falando admite o ANPP? Rogério, na minha visão, não admite. É um instituto totalmente incompatível com essa nova figura. Um primeiro ponto que a gente não pode deixar de considerar é que o legislador penal ele desejou que não fosse cabível qualquer medida despenalizadora. Então, esse ponto não pode ser desconsiderado, né? Então, o próprio legislador, ao majorar, ao criar as novas, essa qualificadora, ele intentou que houvesse ali a possibilidade de uma aplicação de uma pena privativa de liberdade que não fosse cabível uma medida despenalizadora. Então, nesse caso, o ANPP, principalmente se ele for admitido como regra, ele pode comprometer a própria eficácia da lei. Mas, ok, esse é um primeiro ponto. Agora, na minha visão, o conceito de crime violento, ele se aplica aqui à prática do crime de maus tratos. E a gente tem que interpretar esse conceito de acordo com o ordenamento jurídico atual, inclusive de acordo com a Constituição. No sentido de que, se os animais hoje eles são vistos como sujeitos de direitos, né, nessa noção de dignidade própria, como seres sencientes, por óbvio, a noção de crime violento, e aqui destaque que não há previsão, não há palavra violência à pessoa, como, por exemplo, é previsto para o caso de substituição da pena, no âmbito da aplicação, nesse caso não tem. Então, a gente tem que considerar que, e na minha leitura, por que o legislador, no Código de Processo Penal, ele obstou de forma absoluta o ANPP para crime violento. Depois, quando ele fala ali que não pode ser crime praticado com violência ou grave ameaça, ele diz que ele traz outros requisitos de forma casuística. Ou seja, a aplicação do benefício tem que se mostrar suficiente e adequada para 2 objetivos: prevenção e reprovação. Na minha visão, quando ele obstou o benefício para crimes violentos, ele já fez uma leitura e entendeu que crime violento já é absolutamente incompatível com esses dois objetivos, prevenção e repressão. E se observar nesse ponto, abrange, então, a prática de crime contra os animais, numa leitura de que o mesmo objetivo que se aplica, no caso, à pessoa humana, está previsto nesse escopo para os animais. E tanto que existe a teoria do link. Né? Lá nos seus primórdios, inclusive, o bem jurídico penal já foi identificado no crime de maus tratos como prevenção da violência entre seres humanos, porque existem estudos muito sérios que demonstram que há uma ligação muito forte entre a violência contra os animais e a violência contra seres humanos. Então, principalmente violência contra seres vulneráveis. E estudos recentes demonstraram que 70% das mulheres vítimas de violência doméstica, os animais existentes no domicílio também foram vítimas de violência. Então, dada essa interpretação, não há como fugir do escopo da norma ao proibir a aplicação desse benefício e de forma geral e abstrata, não casuística, para o caso de crime de maus tratos.
Porque permitir que a aplicação é totalmente incompatível o acordo de não persecução penal com a ideia de um crime praticado contra um ser que é dotado de dignidade e é um ser dotado de vulnerabilidade. Então, ele nunca vai atender o escopo, seja se for um caso mais grave ou menos grave. Então, na minha visão, não seria possível. Legal. Então, olha só, isso é interessante, né? Porque eu até já cheguei a externar isso com alunos, vários alunos meus estão nos assistindo, eles vão testemunhar isso que eu vou falar agora. Num primeiro momento, eu não enxerguei incompatibilidade entre o ANPP e o crime do artigo 32, parágrafo 1º-A. Claro, depois de debater com alguns colegas, principalmente com você, eu até usei essa expressão ontem, né? Eu estou fazendo um recall. Estou chamando o que eu estava escrevendo para a fábrica, estou lendo outra vez. Porque o que eu acho legal discutir com você, Monique, é que você não tem aquela visão absolutamente radical, bem radical, assim, extremista. Por que eu digo isso? Porque quando você vai debater com algumas pessoas, eles equiparam o animal à pessoa. E não é isso que você está fazendo. Se você equiparar o animal à pessoa, sempre que o Código Penal usa expressões como pessoa ou alguém, você teria que abranger o animal. Teria que abranger o animal, cão e gato, por exemplo. Então, o legislador, lá no artigo 44, ele proíbe a substituição de prisão por penas alternativas quando o crime é praticado com violência à pessoa. Você não está dizendo que o animal é pessoa, logo onde está escrito pessoa, temos que ler também animal, está proibida a substituição de prisão por penas alternativas. O que você fez, isso eu achei muito inteligente, foi o seguinte: repara que o artigo 28A do CPP, que eu já mencionei, ele não fala violência à pessoa. Ele fala que não cabe o ANPP, o Acordo de Não Persecução Penal, quando o crime é praticado com violência. Aí, alguns dizem, peraí, mas quando o 28A nasceu, nem existia a Lei 14.064. Bom, independentemente disso, o 28A continua falando somente em crimes violentos, não necessariamente crimes com violência à pessoa. E aí eu te perguntei, você há de lembrar o seguinte: poxa, Monique, mas eu tenho medo do seguinte: se nós não entendemos que está lá pessoa, ainda que implicitamente, nós vamos começar a impedir o ANPP em crimes com violência contra a coisa. Você lembra a resposta que você me deu? Exatamente, não, mas aí o crime de violência contra a coisa, primeiro que o animal não está nesse conceito, e ele tem que estar encaixado em um desses conceitos. E segundo que o próprio conceito de violência, que na minha visão que está dentro do ANPP, é o conceito de violência contra seres, contra seres com dotados de dignidade, contra sujeitos de direitos. Né? Então, Legal. ele vai aprender por... Então, quando Portugal, Suíça, Nova Zelândia e outros países, não são muitos, né? Lá na Europa, eu fui ver, não são muitos. Quando eles criam essa natureza jurídica, quando elas dão essa condição a cães e gatos, lá animais em geral, ser sencientes, eles estão colocando uma categoria intermediária. Eu não posso afirmar, então, agora que o animal é coisa, mas também não posso equiparar a pessoa. Agora, em que pese não equiparar-se a coisa nem a pessoa, se aproxima da pessoa porque é sujeito de direitos. Se é sujeito de direitos, aí está o grande argumento que você usa para impedir o ANPP em crime com violência contra animal, mas não impedir o ANPP em crime com violência contra a coisa, porque coisa, obviamente, não é sujeito de direitos. Seria isso. Perfeito, mas deixa eu só fazer um parêntese, porque aquela discussão sobre a questão da substituição por pena privativa por restritiva de direito, que no artigo 44 fala violência à pessoa, ela pode se tornar relevante. Né? A interpretação do NPP eu julgo mais tranquila por não ter esse adjetivo de violência à pessoa. Só que tem uma questão. Recentemente, o Tribunal de Justiça de São Paulo concedeu um habeas corpus a um equino chamado Franco do PEC, em entendimento análogo, como se o animal fosse pessoa não humana. E a gente já tem uma jurisprudência da Argentina, inclusive, nesse sentido. Então, não acho que seja relevante analisar, mesmo quando for violência contra a pessoa, porque existe Mas essa... aí, você não utilizou uma expressão
que aí fica complicada no direito penal, né? Você está trabalhando algo análogo. Quando a gente tem que trabalhar a analogia que me preocupa no direito penal. Eu acho que no 28A do CPP, essa história de que a violência lá não está restrita à violência à pessoa, mas crimes violentos, acho perfeitamente tragável esse raciocínio. Agora, quando o legislador fala violência à pessoa, querer abranger qualquer ser detentor de direitos, você não está fazendo uma analogia, você não está aplicando uma norma à situação semelhante, suprindo lacunas. Eu acho que aí a gente está vendo uma analogia Malapartem, em que tese corrente em sentido contrário já existia, como você bem mencionou. Na minha ponderação, eu concordo, aí é mais sensível, até porque existe uma diferença entre personalidade jurídica e ser sujeito de direito, né? As noções civilistas são diferentes. Então, existe uma vertente no âmbito do direito animal que entende que os animais são pessoas, pessoas não humanas, mas estariam dentro do conceito de pessoa. Mas essa corrente ainda é minoritária, diferente de entender que o animal é sujeito de direito. Inclusive, no projeto de lei que está no Congresso, já foi aprovado tanto na Câmara quanto no deputado, na Câmara como no Senado, diz que o quê? Os animais são sujeitos de direitos despersonificados. Né? Então, e aí, neste caso, não estariam dentro desse conceito. Então, no Brasil, hoje, a gente é diferente desses novos países que já previram a noção de que o animal seria um tertium genus. Ele não é nem pessoa, nem coisa, ele é um ser senciente. No Brasil, a gente já entende que o animal é um sujeito de direito porque nós temos a Constituição. E a maioria desses países precisaram de uma alteração explícita porque muitos deles não tinham uma previsão constitucional. Né? A Alemanha tem, a Suíça tem, mas outros, como Portugal, não tem. Portugal, para o direito civil, o animal é ser senciente, mas não tem uma referência na Constituição do que seria a dignidade dos animais. Monique, olha só, você falou uma coisa que eu até ia te perguntar. O Brasil, diferentemente desses países que nós mencionamos, ainda não reconheceu, pelo menos do ponto de vista legislativo, essa natureza jurídica aos animais. Esse tertium genus ainda não existe no Brasil, pelo menos não existe dentro de uma discussão legislativa. Mas eu posso dizer que, apesar do Brasil não ter reconhecido ainda legalmente animais como sendo seres sencientes, já existe um reconhecimento jurídico nesse sentido? É mais que isso, Rogério, porque a única disposição legal que ainda prevê que o animal é coisa é o Código Civil. Então, do ponto de vista... E o Código Penal, quando ele fala que a subtração de animais ela é possível colocando o animal como patrimônio, como furto, coisa alheia móvel, né? Ele coloca ali claramente como semovente domesticável. Também, mas nós já temos várias leis estaduais e municipais reconhecendo o animal expressamente como sujeito de direito ou reconhecendo, no mínimo, a senciência. Como, por exemplo, no Rio Grande do Sul, o Código do Meio Ambiente fala que os animais são sujeitos de direito. Em Santa Catarina também tem uma lei mais restrita, cão e gato. Então, nós já temos várias legislações, existem municípios que prevêem, como em Ibirité, por exemplo, em Minas Gerais, existem vários municípios que já prevêem que os animais são sujeitos de direitos. Já existe uma consistente legislação. O que ocorre, inclusive o ministro Luiz Roberto Barroso claramente falou isso no julgado da vaquejada, é que o Código Civil ficou completamente ultrapassado. Né? Inclusive, perante a construção jurisprudencial, principalmente, tem evoluído muito rápido nesse sentido. Né? Então, diante da omissão do ordenamento privado, por vezes a gente tem esses problemas, como disputa por animais de companhia, como esse caso, por exemplo, do equino, que estava com a sua liberdade restrita por uma questão sanitária, e aí teve um HC concedido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, é uma evolução jurisprudencial acompanhada de certa evolução legislativa em nível estadual e municipal. Sabe que essa história de habeas corpus para animal, um dos primeiros, e que inclusive foi ridicularizado na comunidade jurídica, não sei se você lembra, foi na Bahia, quando impetraram um habeas corpus para um macaco, se eu não me engano. E, nossa, foi um colega nosso, inclusive, achou um promotor de justiça, que impetrou um habeas corpus, isso foi em 2000 e pouco, e foi ridicularizado, assim, foi impressionante. E quando ele impetrou o habeas corpus, ele fez toda uma análise genética, explicando a proximidade quase que estreitíssima entre o macaco e o ser humano, justificando o habeas corpus. Então, ele tentou justificar o habeas corpus
não necessariamente no direito animal, como você está fazendo, tal, mas tentando trazer a atenção do Tribunal de Justiça para a condição de ser humano do macaco. Não sei se você lembra desse caso. Sim, eu lembro, inclusive foi o promotor o Heron Santana Gordilho, que é uma grande referência no direito animal, e ele fez isso seguindo um exemplo no direito norte-americano. Então, lá nos Estados Unidos, existe um advogado que é conhecido até como Mister Habeas Corpus, que é o Stephen Wise, e que ele começou a ingressar com habeas corpus só em face de grandes primatas, justamente mostrando, ele chama de autonomia prática, as características que poderiam fazer com que só os grandes primatas pudessem ser inseridos nesse conceito de pessoa para efeito de ter um HC concedido. Isso no Tribunal da Argentina já foi concedido nesse sentido, já foi reconhecido. É o que no direito animal se chama de tese primatocêntrica. Mas não é a tese que predomina hoje no direito animal como um novo ramo jurídico que tem o seu foco na ciência. Então, isso também, de certa forma, é uma espécie de especismo também. Da mesma forma em que o direito penal fez ao reconhecer essa tutela penal mais rigorosa só para cão e gato. Monique, nós falamos nessa questão dos seres sujeitos de direito, etc., e você fala que tem não somente o reconhecimento jurisprudencial, mas tem reconhecimento legal, sim, ainda que no âmbito municipal e estadual. Só não temos ainda no âmbito federal. Só o Congresso Nacional ainda não colocou a sua digital no assunto. Quando a gente pensa hoje em ordem normativa, etc., é difícil a gente discutir sem pensar também em normas internacionais. Quando a gente pensa em normas internacionais, nós pensamos em tratados, convenções, etc. Tem algum que se aplica nessa discussão? Não, seria só a Declaração Mundial dos Direitos dos Animais, que já é antiga, que diz, né, que os animais são sujeitos de direitos. Acredito que seja a maior referência, né, no âmbito das normas de soft law nesse âmbito. Então, seria, em tese, o Pacto São José da Costa Rica dos animais, para nós aqui. Acho que pode fazer essa analogia. Pode fazer essa. E o Brasil ratificou, né? Sim, ratificou. Tá. Você lembra quanto tempo o Brasil ratificou? Precisamente, agora eu não lembro, não. Tá bom. Monique, legal. Então, na sua opinião, em resumo, se não cabe o ANPP, então, ao fim e ao cabo, não cabe qualquer medida despenalizadora para o condenado por maus tratos contra animais, contra cães e gatos, mais especificamente. E aí eu abri o site hoje, um site de notícias, e vejo aqui, por isso deu errado a nossa live ontem, porque ontem não tinha notícia sobre o assunto. Isso são os astros conspirando, dizendo, não, faz a live amanhã, que amanhã vai ter um fato bom para você discutir com a Monique. Olha só, TV Anhanguera, então Tocantins, é a Globo de Tocantins. Ela traz um fato envolvendo um segurança de um hospital que usou um cacetete para expulsar uma cadela do hospital. E aí já estão dizendo que ele praticou o crime do artigo 32, parágrafo 1º, letra A. Seria o primeiro fato noticiado que se adequa perfeitamente ao artigo 32, parágrafo 1º A. Você já viu esse caso aqui? Esse eu não vi, mas já teve outros, inclusive com pena com prisão preventiva decretada. Já Legal. houve em Brasília, salvo engano, teve um outro em Goiânia, mas já há caso noticiado de prisão preventiva com base nessa nova qualificadora, nesse novo tipo penal. Tá. A pena sendo de 2 a 5 anos, o condenado, vamos pensar num condenado primário, quais as consequências jurídicas para ele, já que não cabe a NPP? Então, nós já sabemos que não cabe transação, não cabe suspensão do processo, não cabe, de acordo com o seu ponto de vista, e que eu acho muito bem construído, não cabe o ANPP. Então, ele sendo condenado, o que existe de consequência jurídica? Uma grande discussão aí, e vai se centrar na questão, vamos pensar numa pena mínima aí, 2 anos. De 2 anos. Poderia, em tese, caber a substituição da pena, se a gente for interpretar de forma restrita aquele adjetivo de violência contra a pessoa, porque aí a substituição da pena lá já fala violência contra a pessoa na hora de proibir. Né? Mas, dependendo... Para aqueles que acham
que nem restritiva de direitos cabe. E outra coisa, independentemente de você equiparar a pessoa ou não para esses fins, o juiz pode negar a substituição por entender que não está presente a suficiência dessa sanção. A substituição da prisão por pena alternativa tem que observar o princípio da suficiência. Então, o artigo 59 ele é trazido à baila. Se eventualmente não couber a substituição da pena de prisão por restritiva, seja porque você entende que a expressão pessoa tem que abranger seres detentores de direitos, seja porque, no caso concreto, o juiz entendeu insuficiente essa sanção para os fins da pena, aí caberia o quê? Sursi. Caberia o regime aberto. E sursi. 2 anos, 2 anos sursi. Agora, acima, se for 1 mês acima da pena, 2 anos e 1 dia, 2 anos, nem sursis cabe. Aí teria que ser o regime aberto mesmo. E aí a gente tem que tomar cuidado, porque regime aberto, eu não sei aí em Minas. Aqui em São Paulo, regime aberto só tem no papel. Mas mesmo com relação à substituição da pena, se a gente pensar que existe uma condenação, é algo que, obviamente, já traz uma resposta. Né? Então, se reincidente, é cabível até o regime semiaberto ou fechado. Exatamente. Então, aí, neste caso, e eu acho que esse requisito da suficiência é o que vai nortear no âmbito, por exemplo, no caso do crime do sanção, né? Em que o agressor decepou as 2 patas do animal traseiras com facão. Será que, nesse caso, uma substituição da pena seria suficiente e adequado para fim de prevenção e repressão do crime? Eu entendo que não seria. Obviamente, até em razão da repercussão que gerou o fato. Quando aqui para já estamos a 42 minutos, passa voando isso aqui. Eu tenho que respeitar os 50 minutos, infelizmente. O que você vai defender agora sobre o NPP? Eu vou falar daqui a pouco. Eu tenho mais uma pergunta para te fazer. Eu espero que isso caia para mim em fase oral, porque eu vou falar as 2 correntes. E que o examinador não me pergunte qual é a sua opinião. Né? Aliás, se você repetir essa pergunta, vai cair a conexão. Ô, Monique, não, mas eu achei muito... Existe um exército animalista, você sabe? Existe um exército animalista pronto para... Não, eu achei a construção muito boa. Muito boa. Não, eu só fico com medo, eu vou ser muito sincero, eu só fico com medo de nós haver um recrudescimento muito exagerado, considerando o sistema processual e execucional brasileiro. Então, quando você pensa no sistema processual, de repente você está trocando a NPP por um processo moroso e sujeito à prescrição. De repente, você negando pena restritiva de direitos, você estará diante de uma execução dentro de um ambiente de estado de coisas inconstitucional. Então, quando a gente chega a conclusões, são conclusões que não podem estar divorciadas da prática. Não estou dizendo que eu cheguei a uma conclusão. Eu volto a dizer e a elogiar, achei teu raciocínio muito inteligente no 28A, muito legal. Você até já escreveu sobre isso, eu li, achei muito legal. Mas é uma expressão que eu sempre uso, né? Eu sou um entusiasta da justiça negociada. Eu sou entusiasta da justiça negocial. Eu adoro um bom negócio ao invés de um mau processo. Porque veja bem, Monique, se eu ofereço a denúncia e essa pessoa contar com uma justiça conflitiva, que é por si só morosa e cara, eu estou dando, de repente, munição para que haja uma prescrição. Esse é o meu medo. E 2 anos, pena mínima, 2 anos prescreve muito rapidamente. Principalmente quando você pensa em autores de crimes maiores de 60 anos na data da sentença ou menores de 21 na data do fato. Estou falando de prescrição reduzida pela metade. Mas eu achei muito interessante e eu queria te perguntar uma coisa. O preceito secundário do 32, parágrafo 1º-A, pune o crime com reclusão, você já explicou isso, 2 a 5 anos, você explicou e justificou essa pena. Tem multa, a multa é cumulativa,
E sendo multa acumulativa, a gente tem que ficar esperto, porque tem a súmula 171 do STJ, que não permite a substituição da prisão por outra multa. Tá? Então, essa súmula 171 é importante. E aí diz, e proibição da guarda. Tudo bem, quando você lê isso aqui, eu acho que é até besta a pergunta que eu vou te fazer, mas a guarda do animal vítima ou ele fica proibido da guarda de animais? O problema, eu acredito que pela leitura aí, seria a proibição da guarda do animal. Vítima. Só que existe já lei no Porque estado imagina, ele tem 5 cachorros. Ele foi surpreendido torturando um cachorro. Ele vai ser privado da guarda do cachorro vítima. E ele volta para casa, ele tem 4 cachorros, já tendo demonstrado que não tem habilidade na guarda de animais? Não, em São Paulo, por exemplo, já existe uma lei estadual que diz que quem for condenado por crime de maus tratos fica proibido de ter a guarda de qualquer animal durante o prazo de 5 anos. E aí, por exemplo, nesse caso de perda da guarda, durante quanto tempo ele ficaria obstado de ter? No caso aqui, o preceito secundário. Porque no caso do preceito secundário, ele está proibindo a guarda do animal vítima. Ele não estabelece um tempo. Não estabelecendo um tempo, ele fica proibido ad eterno da guarda daquele animal. E aí você poderia questionar se nós estamos diante de uma pena de caráter perpétuo, porque ele não vai ter mais a guarda daquele animal e não teria direito ao que? A recuperar, nem mesmo por meio de reabilitação. E se for para qualquer animal, não tendo prazo, ele não poderia mais ser proprietário de animais. Então, eu tenho uma crítica aqui. Eu não gostei dessa redação final. E proibida a guarda. Eu acho que aqui deveria ter um aspecto temporal e deveria, num primeiro momento, proibir essa guarda em sentido amplo. E depois, com a reabilitação, é que eu acho que ele deveria, que aqui está como pena, né? Isso aqui não deveria estar como pena, deveria ter colocado isso no artigo 92 do Código Penal, ou até na própria lei dos crimes ambientais, na parte geral, como efeito da condenação. Um efeito extrapenal da condenação. Um efeito extrapenal que cai com a reabilitação. Pronto. No Código Penal de Portugal, lá tem uma pena estabelecida como pena acessória. Perde a guarda do animal e fica impedido de ter a guarda de qualquer outro animal durante o prazo de 6 anos. Então, esse prazo que faltou aqui, né? Mas isso é uma medida penal, mas de qualquer forma, na legislação é possível a perda no caso da guarda também, com base no próprio em leis estaduais. Por exemplo, em Minas tem uma lei que diz que fala sobre o bem-estar animal e diz que se o agente pratica maus tratos, ele não pode obter a guarda de volta desse animal. Então, ele perde o direito sobre o animal também. Então, além da medida de natureza penal, existe as medidas de natureza cíveis também, de caráter preventivo. Então, pode-se entender, inclusive, no caso do Sansão... Se for animal vítima, se aqui está perder a guarda do animal vítima, ele nunca mais recuperar, eu acho isso, de repente, mais do que coerente. Mais do que coerente. Até porque, na perda de poder familiar, tutela ou curatela, no artigo 92, no que diz respeito às vítimas, pessoas humanas, ele, com a reabilitação, ele pode voltar a exercer o poder familiar, tutela ou curatela, mas jamais daquela vítima. Ótimo. Agora, se nós estivermos falando de uma guarda em sentido amplo, sem esse prazo, eu acho que ficou esquisito. E aí eu te faço uma outra pergunta, que aqui nós já conseguimos alguma jurisprudência até em Minas. No caso, por exemplo, de crimes que admitam medidas cautelares diversas da prisão, no caso desse crime, o que você acha que seria possível pedir uma medida cautelar diversa da prisão, uma medida cautelar atípica de proibição de guarda? Essa questão é muito boa pelo seguinte, até há pouco tempo questionava-se se o juiz poderia trabalhar medidas diversas da preventiva inominadas, sem previsão legal. Se haveria espaço para medidas atípicas no processo penal ou se o processo penal só poderia trabalhar com medidas típicas, leis, medidas previamente previstas em lei. Recentemente, o STF e o STJ admitiram no processo penal o poder geral de cautela do juiz.
E esse poder geral de cautela do magistrado, ele dialoga com medidas inominadas, né? Exatamente. Então, neste caso, foi o que já conseguimos algumas decisões nesse sentido de impor, como medida cautelar atípica, a proibição de guarda de caráter geral. Aí No não âmbito do processo penal. no âmbito do processo penal. Muito legal, muito A gente legal. poderia estar nessa medida também para quem venha a entender sobre o cabimento. Quero dizer, só fazer. Vendo? Sabe o que aconteceu? Eu Ah, esqueci de colocar o não perturbe, aí o Renê me ligou. meu conterrâneo vencesauense. É verdade, é verdade. Ele foi para o Mato Grosso, você também foi para o Mato Grosso, é que daí você foi para Minas, né? É que daí você foi para Minas. Legal. Monique, então eu quero aqui agradecer a sua participação, dizer que foi muito legal. Eu adoro fazer lives onde eu desligo, aí eu ligo o meu computador e escrevo. Significa que eu aprendi muita coisa. Acho muito legal. Você está de parabéns por esse seu trabalho, até pelas teses que você vem defendendo, absolutamente coerente com esse novo direito aí. E vou deixar você encerrar com as considerações finais e eu vou até ativar os comentários. Enquanto isso, ó, enquanto você encerra. Às vezes a gente tem que até conviver com alguns comentários, como eu já li aqui. Não sei se você já percebeu isso. Tem pessoas que são verdadeiros gigantes nas redes sociais, mas quando você conhece pessoalmente, são pequenininhos, pequenininhos. Você já viu isso, não? Acontece. Então é um pessoal aí que de Rede uma social. coragem tremenda nas redes sociais. Aí já aconteceu de eu conhecer pessoalmente. Falei, mas é você mesmo, aquele Sansão lá? Não é possível. Vamos lá. Bom, mas eu quero te agradecer, Rogério. Foi um ótimo bate-papo, né? Eu aprendo sempre muito. Desde antes, já fui sua aluna, né? E hoje acredito que foi um bate-papo muito, muito bom. Espero que eu possa ter, no mínimo, incutido um pouco de dúvida, porque o seu posicionamento aí com certeza vai ser muito importante na temática. E é Você isso, está quero vendo agradecer. esse Nice Cunha aí, ó, muito bom, tá vendo? Ah, Você viu aí, não? não, Você acho está que vendo passou. esse Nice Cunha é minha mãe, ó. Você está vendo esse Cunha? É, Você está vendo esse Cunha tô. RS? Você está vendo esse Cunha aqui? Cunha RS 1972, tá vendo? Eu vi. Esse é meu irmão gêmeo. Esse é meu irmão gêmeo. Então a minha família está te assistindo aí. Que bom, espero que eles compartilhem também desse posicionamento. E é isso, acho que acredito que o direito animal vem aí, ele é uma temática em franca expansão, então a gente vai ver cada vez mais jurisprudência sendo formada, e agora no direito penal a gente vai ter várias discussões, né? Não só no âmbito do NPP, como a questão de proporcionalidade também. E porque, no fundo, acho que no Caput ali continuou a deficiência do direito penal, da tutela penal para todos os outros animais. Sem Acho que dúvida. ainda vai ter muita discussão aí, muita para aprimorar o sistema jurídico. Eu digo que nós estamos numa transição. Então, para a gente engolir isso aqui, eles estão fazendo uma transição a conta-gotas. Começaram com cães e gatos, onde fica mais fácil você aceitar, e depois vai numa evolução. Acredito eu que seja isso. Imagino, né? Eu quero crer. Vamos ver. Tá bom? Eu Tudo vou deixar salva a live e vou colocar no meu canal do YouTube. Monique, muitíssimo obrigado e vamos esperar novas alterações legislativas aí para novas lives, tá bom? isso aí. Obrigadão, Rogério. Um abraço. Um abraço.